Vamos à nossa próxima pergunta. Você não assistiu o vídeo anterior? Tem a primeira parte dos 10 conteúdos ou 10 fórmulas que mais aparecem aí nos vestibulares e Enem. Se você não assistiu o anterior ainda, pode observar aqui no canal que tem também para você o vídeo anterior. Em sexto lugar, volume do cilindro. O que é um cilindro? O cilindro ele tem uma base circular e uma altura. Ok? Então tem duas bases aí, base superior e base inferior. Essa base, por ser um círculo, ela é calculada por π vezes o raio ao quadrado. E como a gente está tratando de volume, nós temos também uma certa altura h aqui. Então, multiplicado pela altura, a gente tem o volume do cilindro. Observe aqui essa questão, ele diz que existe uma cisterna como essa, tem 3 metros quadrados de área da base. Então, ele já forneceu para a gente a área da base. Vamos calcular o volume desse cilindro, então. Como a área da base aqui já é 3 metros quadrados, e para encontrar esse volume eu preciso de achar a altura. Para encontrar a altura, eu observo que nós temos aqui algumas informações. De 6 para 8 horas, aumentou 2 horas. Em 2 horas, o curso de água aumentou de 0,5 para 1,1, ou seja, aumentou 0,6 metros. Então a altura aumentou 0,6 metros. Concorda comigo que se em 2 horas aumentou 0,6 metros, em 1 hora aumentará 0,3 metros, certo? Então nós estamos procurando em relação à hora, porque a pergunta foi essa. Ó. Você sempre tem que olhar o que está pedindo aqui embaixo. Qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso de água que abasteceu a cisterna? Então, 0,3, 3 multiplicado por 0,3, eu tenho então que o volume é 0,9 metros cúbicos por hora. Ok? Então fica aí a dica bem simples para vocês, tá bom? Tá aqui a resposta C, letra 9. Vamos para a nossa próxima pergunta. Em quinto lugar, mediana. O quadro apresenta um número de terrenos de magnitude maior que 7 na escala. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior que 7 na escala Richter, ocorrido em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual de terremotos em um período. Segundo o pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é. Então vamos observar aqui. O que é a mediana? Mediana é o valor que está no meio. Então nós temos 3 assuntos aqui na estatística. Moda é aquilo que mais aparece, são os valores mais repetidos, tá? Os mais repetidos. Mediana é o valor que está no centro, tá? É o centro do rol, ok? E moda mediana e média. Média é aquilo que nós já vimos já, que é a soma dos valores dividido pelo total de valores, tá? Então esses aqui são os 3 assuntos que mais aparecem em estatística. Exemplo, o que é a mediana então? A mediana é de um valor, exemplo, se eu tenho 4 valores para a direita e 4 valores para a esquerda, eu tenho que ter um valor central aqui. Então esse valor do centro aqui será a minha mediana. Tá? Então eu tenho 4 para um lado, 4 para o outro e um valor do centro. No caso que se eu tivesse 11 números. Vamos contar aqui quantos números ao todo nós temos aqui nessa sequência. Temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como eu tenho 12 valores aqui,
Então o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a mediana e fazer uma média, porque agora no centro eu tenho dois valores. Sempre que for par, eu tenho dois valores no centro. Como são 12, ficarão 5 números para um lado, 5 números para o outro e 2 números no meio. O sexto número e o sétimo número, ou seja, o sexto valor e o sétimo valor ficarão aqui no meio. Então eu vou somar esses 6 e esses 7, ou seja, o sexto e o sétimo valor, e dividi-los para 2. É assim que a gente faz a mediana. Então quando a mediana é par, tá? Eu tenho que calcular de números pares. Eu somo os dois valores, então valor 1 mais valor 2 e divido para 2, ok? Então nesse caso aqui vamos achar os valores aqui. Menor valor de todos aqui é o 11, então aqui o primeiro valor, segundo valor, depois o terceiro valor é o 12, aqui o quarto valor, deixa eu ver se tem mais algum aqui, quarto valor, aqui quinto valor, né? Tem mais algum 15? Não tem. Sexto valor, tá aqui, sexto valor, opa, não, tem aqui, ó. Sexto valor tá aqui, ó, sexto valor, e aqui sétimo valor, né? Que é o sétimo. Bom, só corrigir aqui, aqui é o nosso sétimo valor. Beleza, então achei aqui o nosso sexto e o nosso sétimo valor. Vou colocar ali, não preciso mais ficar contando, não preciso achar os outros, tá? O que eu precisava era apenas aqui dali mesmo. O sexto valor e o sétimo valor. Ó. O sétimo valor ele é 16 e o sexto valor ele é 15. Então basta somar. Para me encontrar a mediana, eu vou fazer o quê? 15 mais 16 e dividir para 2. Tá? Então a nossa mediana é igual a 15 mais 16 dá 31. 31 dividido para 2 é igual a 15,5. Ok? Bem facinho, bem simples. Quarto lugar de assuntos que mais caem ou fórmulas que mais aparecem para vocês aí no Enem e também nos vestibulares. Observemos aqui Teorema de Pitágoras. Então, diz que ao construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando o papel, cola-se com a tesoura, é a arte de origami. O papel tem significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por parte do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou a dobrar a folha conforme a figura. O foco da pergunta está aqui, ó. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então vamos olhar o segmento AE aí, para a gente definir. Segmento A até E é esse segmento aqui, ó. Tá bom? Então ele quer saber esse tamanho de segmento aqui. Ok? Para isso a gente tem que definir quantas são as suas laterais. Então a primeira lateral que nós temos ali, esse pedaço aqui, ó, de A até D. De A até D é o mesmo tamanho de BC. Ó. Se BC vale 12, tá? De A até D também tem que valer 12. Tá? Segundo lugar, concorda comigo que se a gente fizesse isso aqui, ó, preenchesse ele de novo, ou seja, abrisse o papel de novo, esse tamanho de A, o D estaria aqui novamente. Então, se todo esse tamanho aqui é 18 e aqui eu já tenho 12, o que falta para completar aqui é exatamente 6. Então, esse 6, vai entrar os 18, né? Tudo aqui é 18. Esse 6 é esse tamanho aqui. Ó. E agora eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu tenho essa parte aqui que é reta. E eu tenho essa diagonal que eu vou procurar. Tá? Nosso diagonal X, aqui é 6 e aqui é 12. É bem simples. O Teorema de Pitágoras diz que o maior lado ao quadrado é igual à soma dos menores lados ao quadrado. Tá?
ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu tenho x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. 6 ao quadrado é 36. E aqui eu tenho x. Isso daqui vai ficar tudo dentro de uma raiz. Tá bom? Somando os dois valores, eu tenho raiz de 180. Então, deixa eu continuar ele aqui do ladinho. Raiz do número 180. Raiz do número 180 não é exato. Tá? Não é exato, então eu tenho que fatorar. Raiz de 180 eu fatoro ele aqui por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 2 dá, não dá mais, né? Por 2 não dá mais, agora dá então por 3. Então vamos colocar aqui por 3. Por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 que dá 1. Então eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. Então eu vou reescrever essa raiz assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Tudo que está ao quadrado eu posso tirar fora da raiz quadrada. Então o resultado final vai ficar assim. 2 vezes 3, que é 6, raiz de 5. Ok? Então o que eu podia tirar fora era só o 2 e o 3 e ter uma multiplicação entre eles. 2 vezes 3 é 6, 6 raiz de 5. Tá? Resposta letra D. Em terceiro lugar dos assuntos que mais caem no Enem vestibulares é área e perímetro. Nós temos aqui uma das questões para nós analisarmos. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular. Então, a primeira informação será um retângulo. Okay? Devido às características técnicas do terreno, restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar. Sempre que fala que é cercar, é o perímetro. Então, o perímetro, que é o contorno, perímetro, tá? Também conhecido como contorno. Contorno. Ele diz que tem que ser no máximo 180 metros. Ok. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Perguntinha está aqui embaixo, não vou nem olhar os dados, só perguntinha. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher qual terreno. Então vamos observar aqui. A primeira coisa a gente tem que ver a respeito do perímetro. Concorda comigo que 55 mais 55 já dá 110. 110, 45 com mais 45 dá 90. Então aqui dá 200. Esse terreno não pode ser porque é maior do que os 180 de contorno. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos somando duas vezes um pedaço, ou seja, porque você tem esse e esse pedaço, e esse pedaço. Ou seja, para o perímetro nós temos que somar todos os quatro lados dele. Novamente, terreno 2. 55 mais 55 já é 110. 55 mais 55 já é 110 também. Dá 220 aqui. Então, esse primeiro vai dar 200 de perímetro, eu não posso. O segundo dá 220 de perímetro, também não posso. Vamos analisar o próximo aqui. 60 mais 60 dá 120. 30 mais 30 dá 60, 180. Ok, então esse é um possível terreno para nós. O quarto aqui, 70 mais 70 dá 140. 20 mais 20 dá 40. 140 com 40, 180. Então esse é um possível terreno para nós também. Terreno 5, 95 por 95. Só que já deu maior do que o que ela tem de tela para cercar. Então esse terreno 5 também já não nos vale também, porque o perímetro dele é maior. Vamos analisar esses dois aqui, qual que tem maior área. O terreno 3, a área
A área é a multiplicação da base vezes a altura. Então a nossa área aqui será a área igual a 60 vezes 30. 3 vezes 6 é 18, acrescento os dois zeros. Então aqui eu tenho 1.800 metros quadrados. Então a área do terreno 1, a área 1, 1.800 metros quadrados. Vamos ver agora a área do terreno, desse primeiro terreno aqui. Vamos ver a área desse segundo terreno, 70 por 20. Então, terreno 4. A área é igual base 70 vezes altura 20, ou largura 20. 2 vezes 7 é 14, e acrescenta esses dois zeros aqui, 1.400. Então, a área desse outro terreno aqui é 1.400 metros quadrados. Então, em relação aos terrenos, a população deverá escolher o terreno de número 3. Por que o terreno de número 3? Porque ele obteve maior área. Ok? Em segundo lugar, dos assuntos que mais caem, fórmulas que mais aparecem para a gente é escalas. Isso aqui está dentro também de geografia, de outras matérias também. Para a gente calcular então aqui, observe o seguinte. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da sua escola. A quadra tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete construída está na escala de 1 para 250. Vamos fazer esse cálculo aqui então. A pergunta está sempre aqui, ó. Foca na pergunta aqui, ó. O que ele quer saber? Está aqui, ó. Quais as medidas do comprimento e largura em centímetro que o aluno utilizará na construção da maquete? Então vamos lá. Como está procurando em centímetro, aqui foi dado em metros, vamos transformar esses 28 metros em centímetros. 28 metros em centímetro basta multiplicar por 100, porque cada metro tem 100 centímetros. Então vai ficar o 28 e 00 aqui, 2.800. Os 12 metros de largura em centímetros, 12 vezes 100, eu tenho também 12,00. Vamos pegar os 2.800 e vamos fazer nessa escala aqui. Qual é a escala? 1 para 250. Então, a cada 1 metro, a cada 1 centímetro, vale 250 centímetros do tamanho real. Tá? Então, sempre a escala trabalha assim. Este aqui é o tamanho real. E essa outra parte aqui é a imagem ou maquete. Tá? Então, esta aqui é a nossa maquete. E este aqui é o nosso tamanho real. Tá bom? Então, eu vou pegar os 2.800 aqui e dividir ele por 250. Vamos fazer esse cantinho aqui. 2.800 dividido para 250. Então, aqui dá uma vez 250. 250 menos 280 aqui, sobra-nos 30. Abaixo do zero aqui, 300. Dá uma vez novamente, dá os mesmos 250. Sobrando aqui, então, 50. Agora coloco uma vírgula, acrescento um 0, 500. Dá 2. 2 vezes 250 dá 500. Menos dá 0, 0. Ok? Então deu 11,2. Primeira medida, então, deu aqui 11,2. Observe o seguinte, não precisamos nem fazer a próxima, né? Porque 11,2 só tem um comprimento aqui que é 11,2, que é exatamente isso aqui. Então você pode falar assim, professor, mas tem outro 11,2 do lado direito, mas aqui é a largura, porque ele colocou aqui, ó, qual o comprimento e largura. Aparecerá da mesma forma aqui, tá bom? Então, resposta correta, letra C. Se você quiser fazer ainda, esses 1.200 dividido para 250 vai ficar, ó, 1.200, só para confirmar, dividido para 250, vai ficar 4. 4 vezes 250 vai dar os nossos 1.000 aqui, certo? Nossos 1.000 aqui, sobrando então 200, ok?
Não dá para dividir mais, coloca uma vírgula, acrescenta um zero, 2.000. E agora dá 8, tá? 8 vezes 250 dá exatamente 2.000, zerando aqui a nossa conta. Resposta correta, letra C. Vamos ao primeiro assunto que é mais cobrado aí, média aritmética, tá? Você pode falar, professor, mas e a regra de 3 que não apareceu? A regra de 3 não é uma fórmula. A regra de 3 ela é um dispositivo ou um jeito de se fazer. Tá bom? Não chega a ser uma fórmula e nem um assunto, mas é um assunto da matemática, mas não é uma fórmula, tá bom? A fórmula da média aritmética. Então, em primeiro lugar, a fórmula da média aritmética. Observamos aqui, então, contratos são executados de vários serviços disponíveis na internet, apresentam uma quantidade excessiva de informações, isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos pode ser longo. O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa de um contrato de alguns serviços digitais. Então, aqui estão os tipos ATF e aqui os tempos em minuto. O tempo médio, então sempre a pergunta para você estará aqui, ó. Qual o tempo médio em minutos? Aí você olha aqui, está tudo em minuto? Ah, já está em minuto. Se tivesse em hora, você teria que transformar, tá bom? Está tudo em minuto, ok. É dos quadros estados aqui. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Os minutos são 36, 17, 27, 13, 13, 13. Observamos que a média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade desses valores, tá bom? Como aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eu tenho aqui que a média aritmética será será 36 mais 17 mais 27 mais 13 mais 13 mais 13. Tudo isso dividido pela quantidade de valores. No caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido para 6. Então a nossa média será. Essa soma vai dar 119. 119 dividido para 6. 119 dividido para 6, a gente vai fazer a divisão aqui, mas tem uma dica para você daqui a pouquinho. 119 dividido para 6, a gente tem aqui 1. 1 vezes 6 é 6. Sobra aqui então de 6, sobra 5, né? 5 não dá para dividir, abaixo 9. 59. 59 se fosse da 9, né? 6 vezes 9, 54. 9 sobra aqui 5. Ok? Vírgula. Outro zero aqui. Dá 8. 6 vezes 8, 48. Aí sobra 2. Ok. 19,8. 19,8 é a nossa resposta disso aqui então. 19,8. E eu tenho aqui como gabarito a letra C. Mas a dica que eu quero deixar para você é a seguinte: pense matematicamente. Se você pensar matematicamente, 120 dividido para 6 não daria 20? Então é um pouquinho menos que 20. Não pode ser a resposta de 20. E o único que não pode ser mais que 20, ou seja, não pode ser o 23, não pode ser 20 porque não é 120, e não pode ser 15 porque também não está tão distante do 120, e não pode ser 13 porque também não está tão distante. Então, o que aparece aqui para a gente? Apenas o 19,8, que está bem perto do 120, ou seja, bem perto de 20, tá bom? Talvez nem precisaria você fazer essa divisão. Fica aqui meu abraço, acompanhe o canal, deixe o seu like aí.